Por quê? Porque a escola do crente não é a USP, não é a Universidades Federais. A escola do crente é o próprio Deus que leva para o deserto. É ela que te prepara, é ela que molda o teu caráter. Não adianta falar bonito, ter teologia, ter ensino superior. É Deus que dá o entendimento, é Deus que dá o livre. Conforme o teu querer e aquilo que te apraz. Atos, capítulo número 4, versículo número 13. Aleluia! Glória a Deus. Atos 4, 13 vai dizer: então eles quem? Os líderes religiosos, vendo a ousadia de Pedro, ousadia de quem, irmão? E João, informados de que eram, peraí, não estou entendendo, homens sem letras e indoutos. Alguém sabe o que é indouto? Indouto é alguém ignorante. Não é aquele ignorante de ser estúpido, é o ignorante de não ter conhecimento. Aqui está deixando bem claro que era um homem simples, sem letra, ignorante. Mas uma coisa chamou a atenção dos doutores da lei: se maravilharam, tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Olha aí, presbítero Reinaldo, eu não preciso saber muito, eu só preciso estar com Jesus. E quando eu estou com Jesus, mesmo sabendo pouco, Ele fala por mim. A unção dele vem, a graça dele é derramada. Eu não prego 2 horas, eu não prego 1 hora, eu não prego nem 10 minutos. Você está com Jesus, eu estou com Jesus. Então é o suficiente. Abre a boca, que é Ele que te usa. Deus chama Pedro. Primeiro ponto, Deus vê além do começo. Aleluia. Segundo, agora eu quero falar sobre as jornadas cheias de altos e baixos. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 28. Aleluia, Deus. Nesse texto, ele nos mostra que Pedro está falando com Jesus. E Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. Pedro, ao ver aquilo, e todos os demais ficaram assustados. Mas Pedro fala: és tu, mestre? Jesus responde. Só que o Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Próximo versículo. E ele diz: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O homem simples, que não tinha formação teológica, mas ele tinha formação sobre navegação. Ele sabia como navegar, ele sabia pescar peixe, ele sabia vender peixe no mercado, mas essa é nova, ele não sabia que estava para andar sobre o mar. Meu Deus! Só soube quando passou a andar com Jesus. O que é que eu aprendo? Que quem anda com Jesus tem experiência nova. Vai vivenciar a coisa que jamais imaginou na sua vida, porque está andando com Jesus. Glória a Deus, aleluia. É maravilhoso. Aleluia. Os discípulos, a igreja primitiva ia dizer: olha, Jesus andou sobre o mar. Mas e você, pregador? Eu não. Mas e você, João, andou? Eu não. Eu só conto o testemunho de Pedro. Aí quando Pedro vai falar: olha, Jesus andou sobre o mar, quem estava lá? Eu andei junto. Por quê? Porque eu estava com Jesus. Aleluia! Mateus, capítulo 16, versículo de número 22. Aleluia. Glória! Volta mais um pouquinho, vamos pro 15. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus! Mateus 16, 15. Glória a Deus. Aleluia! Pedro tinha andado sobre o mar. Agora, Pedro vai experimentar outra coisa com Jesus. Jesus estava perguntando para os discípulos, dizendo: o que eles falam a respeito do homem? Aí os discípulos respondem: uns dizem que é o João Batista, outros que é Elias,
outros um dos profetas. Aí vem Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Próximo. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Próximo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Homem simples, que pescava peixe, que andou sobre o mar, agora o próprio Pai decide revelar quem é Jesus no meio da vida dele. Aleluia! Pedro não é diferente de mim, de você. Eu só preciso estar disposto e disponível, porque quando eu me coloco na vontade de Deus, Ele me chama, Ele me usa, Ele me traz revelações, Ele me dá coisas que eu jamais imaginei na vida. E estava acontecendo com Pedro. Aí olha para o filho de Pedro, pastor João, vai dizer: olha, Pedro está lá em cima. Será que a vida do crente, a caminhada é só de vitória? Porque não se fala isso, né? É só vitória. Mas aí a gente vai lá em Mateus, capítulo 16 ainda, versículo de número 22. Aleluia! É Pedro novamente. Jesus estava falando para os discípulos o seguinte: eu vou morrer, vou entregar a minha vida. Mas Pedro vem, toma a parte. Olha o que Pedro faz: chama Jesus de canto e fala: Jesus, deixa eu falar um negócio pra você. Para com isso. Esquece isso, tem compaixão de você. Isso não vai acontecer com você. Próximo versículo. Aleluia, alguém está aí? Aleluia. Aleluia, tem alguém? Próximo versículo. Ele, porém, voltando-se, disse: Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve. O Pedro que momentos anteriores, o Jesus fala: quem te revelou foi o Pai. Agora o mesmo Pedro é chamado por Jesus de Satanás. Ô irmão Wesley, quer dizer que Satanás estava dentro de Pedro? Não. Satanás entrou em Judas, em Pedro não. Mas Satanás significa adversário. Pedro estava vindo com um argumento que é de contra a missão de Jesus. Qual missão que era? A missão de morrer na cruz do Calvário e nos trazer salvação. Então o próprio Jesus traz uma repreensão a Pedro. Mas alguém vai dizer: mas Pedro amava Jesus. Amava Jesus. Pedro só queria ajudar, só queria. A intenção era boa, meu filho, era boa. Mas a intenção boa no inferno está cheio. Pode ter algum Pedro na tua vida tentando te ajudar, mas se está fora do propósito, deixa pra lá. É a diversão. Eu vou seguir aquilo que Deus colocou no meu coração. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Pedro, a caminhada cristã, ela é feita de fé, mas também há momentos que falhamos. Há momentos que a gente erra. Olha, mas eu não erro. Já está mentindo. Erro. Todo mundo erra aqui. Quando você erra, o mundo descarta. Jesus não. Jesus chama Pedro de Satanás, de adversário. Mas você não vê Pedro jogar no escanteio. Porque Jesus fala: tu errou, Pedro, mas tu ainda está comigo e eu te amo. Ele te dá graça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus fiel. Só que lá em Lucas, capítulo 22, versículo 31. Olha o que Jesus conversa com Pedro. Jesus fala: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Deixa aí por enquanto. O que Jesus estava dizendo? Ele estava prevendo a queda de Pedro. O que era se andar? Você pegar uma peneira, colocar um trigo dentro e você vai agora se separar do trigo. Jesus
sua fé. Próximo versículo. Mas eu roguei por ti. Oh, meu Deus. E presciência. Que é predestinação? É quando eu vou determinar o que vai acontecer. E presciência é quando eu vejo o que vai acontecer. Jesus já tinha visto, deixa aquele versículo. Só que ele fala, eu orei por você para que a tua fé não se desfaleça. Isso é o próprio Jesus afirmando para Pedro. Vai ser terrível. Só que quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus está falando para Pedro o seguinte: Pedro, tu vai cair, Pedro. Passa no próximo versículo. Porque é o que Pedro fala: eu estou pronto para ir contigo até a prisão e morte. O problema de Pedro é a autoconfiança. Porque tem gente que acha que está pronto para tudo. Não, pode mandar no meu peito que eu resolvo. Não, porque eu tenho conhecimento nessa área. Porque lá na outra igreja eu trabalhei com isso, então eu manjo isso daqui. Não é nada. Se não falar, não vai acontecer, não vai acontecer. O preparo não vem de você. É o Espírito Santo que te capacita para orações. Tudo é nele, tudo é para ele. Mas Pedro já estava pronto. Pedro achava, não, eu não caio. Não, está tranquilo, próximo versículo. Aí Jesus já vai direto, versículo real. Ele deixa bem claro como ele vai cair. Pedro, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Aleluia, sobe aqui, irmão. Jesus deixa claro para Pedro: nessa noite você vai me negar. Em outra passagem, os discípulos de Pedro vai dizer: não, mestre, jamais te negaremos. Só que Jesus já estava vendo o que estava acontecendo. O que eu aprendo nessa parte? Que antes mesmo de Pedro cair, Jesus já tinha orado. Às vezes a gente cai, irmãos, e a gente quer permanecer caído. Não, eu vou ficar caído aqui porque o que eu fiz foi terrível. Mas você só fica no chão porque você quer, porque o próprio Jesus é quente. O próprio Jesus é o primeiro estendendo a mão de Deus. Põe de pé. Alguém pode até te dizer: ó, pelo que eu estou vendo, a tua vida não vai dar certo. A gente não prevê as coisas. E quando Jesus disse que a queda era prevista, o próprio Jesus fala: eu vou declarar a restauração da tua vida. Mateus, capítulo 26, versículo 69. Aleluia! Pedro estava sentado fora do pátio. E aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estava com Jesus, o Galileu, próximo. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Próximo. E logo depois, aproximando-se
Pedro, verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua... Você está dizendo que você não está se Jesus para Galileu, não. Mas a tua fala é Jesus. Mas o próximo não. Então começou a ler para questionar, e ela está dizendo: sai daí, eu estou falando que tu conhece esse homem. E imediatamente o lado. Meu Deus, próximo. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus. Antes de estudar o cante, 3 vezes me negarás. E saiu dali e chorou a Maria. A gente percebe que Pedro, ele não deu ouvidos, por mais que o nome dele Simão, aquele que ouve agora não ouve. Porque Jesus tinha falado que ia acontecer. Mas o que mais me emociona com o gente é o primeiro texto que a gente leu em Lucas capítulo 22, versículo 61. Porque ele traz um detalhe. Pode passar para o próximo. E diz assim, ó. Volta um pouquinho. E virando-se. Irmãos, imagina que lá na porta onde está o irmão Jair e o Roberto, Jesus ele está sendo julgado, pegado Jesus. E aqui na Pedro, de longe. Ele está vendo da luz. Quando ele nega e o galo canta, Jesus olha para Pedro de perto. E ele se lembra das palavras. Agora imagina que olhar que Jesus olhou para Pedro, dizendo: só que Pedro, quando nega, ele não se perdoa, porque até a crucificação ele fica longe, tem medo de se aproximar. Por quê? Porque ele negou o mestre que ele tanto dizia amar. Só que quando eu pego a Bíblia e eu vou lá em Marcos capítulo 16, pode colocar no 1. A Bíblia vai dizer que passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ungí-lo. No primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolver a pedra da porta do sepulcro? Estava fechado. Quem foi que tirou essa pedra? E olhando, viram que já era a pedra que estava revolvida, e ela era muito grande. Próximo. Entrando no sepulcro, tinha um jovem acertado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Quem era esse jovem? Era o anjo do Senhor. Aleluia! Próximo. E olha o que o anjo fala: não se assustem. Buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele já ressuscitou. Não está aqui. Olha o lugar onde o puseram. Olha isso. Aleluia. Mas vinde a seus discípulos e a Pedro. Oh, meu Deus do céu. Agora eu conjecturando, não está na Bíblia. Eu fico imaginando Jesus falando para o anjo: ó, eu preciso que você leve uma mensagem para os meus discípulos. Qual mensagem? Avisa que eu ressuscitei. Para os discípulos e para Pedro. Agora imagine, irmão, o anjo perguntando: Senhor, Pedro não é discípulo também? Por que não? Aos discípulos em geral. Agora imagine Jesus dizendo: é porque eu conheço Pedro. Meu Deus! Pedro ainda não se perdoou do que ele fez. Pedro está com uma mágoa tão profunda, porque ele me traiu, como eu havia dito, e ele não consegue se perdoar. Pedro acha que eu não amo mais pelo que ele fez. Um homem
E Jesus falou para Pedro: olha, quem com ferro fere, quem com a espada vai, com a espada também será ferido. Ele tem os seus momentos de que ele vai ter bastante amigos, mas há momentos que ele quer ficar sozinho, porque ele diz que não tem ninguém. Ninguém entende ele, mas eu entendo o Pedro. E eu preciso falar com Pedro. Quando Jesus vai falar com os discípulos, lá em João capítulo 21, vai dizer que os discípulos estavam pescando. E quando souberam que era Jesus, porque eles não pescaram nada, e Jesus falou para eles: lança à direita. Quando lançou e pegou peixe, perceberam, o mestre voltou. Mas Pedro, ele não estava com vestes adequadas para estar diante de Jesus, se joga no mar. Jesus chama os discípulos, fala: vamos comer. Há um silêncio absurdo. Ninguém fala com Jesus, ninguém pergunta quem ele era, mas todos sabiam que era ele. Aleluia! Até que no versículo 15 de João, capítulo 21, vai dizer que, capítulo 21, 15, depois de jantado, Jesus diz a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que esse? A pergunta de Jesus, ela é feita 3 vezes. Aí eu quero dizer, irmão Fernando, será que Jesus estava jogando na cara de Pedro que ele traiu 3 vezes e agora não? Por que Jesus me chamou em Pedro, pastor de Mentino, e falou: vem aqui, meu amigo, Pedrão, eu te falei que você ia cair, mas eu te amo, eu te perdoo. Por que Jesus não foi falando isso? Primeiro, Pedro sabia que Jesus amava. Sabe qual é o nosso problema às vezes? É que a gente peca. A gente quer ouvir o profeta dizendo assim: olha, eu ainda te amo, eu ainda estou com você. Aí a gente quer ouvir uma palavra: oh, espero que Deus use o irmão para falar comigo, e ele vai dizer que eu ainda sou especial. Ele não precisa, porque você ainda é. Você ainda é amado e amado por Deus, especial para Ele. Ele não precisa falar: você é. É nós que precisamos saber o que está acontecendo aqui, ó. Por quê? Jesus está perguntando para Pedro: você ainda me ama? Porque eu te amo, Pedro, mas e você? Se você me ama, apacente os meus cordeiros. Peraí, por que Jesus está fazendo isso? É porque Jesus precisava que Pedro confessasse o seu amor por ele e voltasse a se entregar. Aleluia! Glória a Deus! Oh, Pedro, você errou. Você me ama, eu te amo. Então volta a pedir. Eu te amo, Senhor. Então volta a cultuar como você fala. Senhor, eu errei, eu não consigo me perdoar. Senhor, eu te amo. Então se entrega de novo. Volta a tocar, volta a pregar, volta a fazer aquilo que eu coloquei na tua mão. Mas pelo amor de Deus, se entrega! Olha, não me perdoa ainda, mas eu já te perdoei. Oh, aleluia! Oh, meu Deus! É o homem que aponta erros. É o homem que abandona, mas Jesus não. Aleluia! Você falhou, falhei, mas você não é uma falha. Você errou, errei, mas você não é o seu erro. Você não é o seu pecado. A graça de Deus é maior do que o pior pecado. A graça dele não é o fim. Aleluia! Pedro começa pescando. Um Pedro que pensou: agora já era o fim. Jesus está dizendo: é apenas o começo. Você já mostrou que me perdoou. Agora eu vou te dar algo para você cuidar. Aleluia!
aleluia, sua história vai ser isso. Só pergunta do pastor, permite que a igreja fique de pé? Vamos ficar de pé? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vitória pode cantar com louvor? Aleluia! Canta, Vitória, canta! Será que você consegue abrir o seu coração para o Senhor nessa noite? Aleluia! Será que você consegue mais uma vez ouvir a voz de Deus nessa noite? Aleluia! Porque o Jesus que chamou Pedro não abriu mão de Pedro. É o mesmo Jesus que não abre mão de você. Jesus te chama para lançar a rede novamente. Aleluia! Você tentou, não achou nada, mas Jesus está dizendo agora: é a minha palavra que vai fazer peixe de novo. É a minha palavra que vai dar vida. É a minha palavra que vai dar sentido para a sua existência. Aleluia! Glória a Deus! O homem pode te esquecer. O homem pode te humilhar, mas Jesus te restaura, Jesus te transforma, Jesus te vivifica nesta noite. Aleluia! Nós lemos em Efésios 2: é pela graça de Deus que nós somos salvos. Não é o que eu faço, não é o que eu tenho, mas é a graça de Deus que me salva, que me liberta, que me transforma nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Fiel! Espírito Santo! Teu lugar na mesa, pode se assentar. Não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Jesus vai ao encontro nesta noite! Pode se assentar.